Reverenda irmã religiosa, caríssimos irmãos, podem sentar-se. Hoje nós celebramos a festa da dedicação de duas igrejas importantes de Roma, que é a Basílica de São Pedro, no Vaticano, e a Basílica de São Paulo, extramuros, ou seja, fora dos muros de Roma. Quando nós olhamos para a vida terrena de Jesus aqui nesta terra, sempre ele se encontrava sozinho para poder rezar. Mesmo quando os planos se complicavam, na cena que nós contemplamos hoje, vemos com certa esperteza divina, ele estava ali indo para a cidade de Jericó e ele se encontra com Zaqueu. E Zaqueu é a figura de nós que somos pessoas pecadoras, que estamos de modo infinitamente inferior a Deus, e Deus que é, por excelência, o Senhor de todas as coisas, ele se compadece de nós, tem um olhar de misericórdia por cada um de nós e nos aceita na sua presença. O que acontece depois, daquele dia, deste encontro com Zaqueu e Jesus, é uma aula de fé. Nós vemos também que os apóstolos estavam juntos com o Senhor. Mas quando nós olhamos para a figura de São Pedro e São Paulo, nós vamos ver o porquê que Jesus os escolheu também, sendo eles grandes pecadores. A história de São Paulo, para nós, já é muito conhecida. São Paulo, antes da sua conversão, era chamado de Saulo, e ele era um dos maiores perseguidores da Igreja de Cristo. Ele prendia os cristãos para poder mandá-los para serem mortos de formas cruéis. E São Pedro também era um simples homem, um pescador, o qual Jesus colocou ali o encargo de conduzir a sua igreja. Em uma outra ocasião, nós vemos que Jesus, diante do balance da tempestade, o qual eles estavam num barco, nós vemos a figura predominante de São Pedro, que diante do medo de se perder, e nós muitas das vezes olhamos para os problemas da sociedade, para os problemas que a igreja enfrenta, nós também pensamos que o barco vai afundar. Os discípulos estavam lutando contra o vento, contra o mar agitado. É o que acontece quando nos afastamos do Senhor e nos vemos sacudidos pelas ondas da incerteza e do desânimo. Deus tinha previsto essa dificuldade e permite que os apóstolos e discípulos passem por essa situação. É a oportunidade de Jesus tinha para encontrá-los e encontrar-nos também de novo, para afirmar a sua divindade. Sou eu, não tem mais. E nós, diante dos nossos medos, das nossas tristezas, escutamos o próprio Senhor repetir esta frase: sou eu, não tenhais medo. Diz, usando o nome que Deus tinha revelado a Moisés no Monte Sinai: sou eu. Neste momento, São Pedro, com uma grande fé, toma a louca iniciativa de ir até o Mestre. Manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Nós vemos assim o milagre que acontece na vida também de São Pedro. A partir do momento que São Pedro percebe que era Jesus, ele se entrega, confia, mas olhando para si mesmo, sobre as suas fraquezas, ele começa a afundar. Pedro tinha aprendido isso com Jesus: em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, arranca-te e joga-te no mar, sem duvidar no coração, mas acreditando que vai acontecer, então acontecerá. E São Pedro, fiado nessa confiança que ele tinha em Jesus, ele vai se jogar e vai sair ao encontro do Senhor. O que São Pedro está pedindo aqui não é que uma montanha seja jogada no mar, mas encontrar Jesus em um momento de dificuldade. E assim, diante dos nossos olhos, atônicos dos seus companheiros, nós também ficamos com medo em relação aos problemas que nós estamos percebendo que estamos sucumbindo em nossa vida. Começa a sua caminhada sobre as águas. E é justamente o chamado à fé que nos convida a sair de nós mesmos, a sair das situações tristes e difíceis, para ir
ao encontro do Senhor. Então, justamente quando nós celebramos a festa da dedicação dessas duas importantes igrejas, nós vamos refletir sobre a fé destes dois personagens importantes para a nossa instrução. Que alegria esse ato de profunda fé do príncipe dos apóstolos que daria a Jesus. Os atos de fé são uma das coisas mais que enlouquecem a Jesus, e em muitas ocasiões Jesus vai elogiar as pessoas por conta da sua fé. Grande é a sua fé. Mas faltava algo nessa demonstração de fé que Pedro começava a afundar até gritar: Senhor, salva-me. A verdadeira fé não é fruto das nossas forças, não é um mero sentir, mas algo que vem de Deus, se pedimos e nos abandonamos nele. Jesus logo estendeu a mão e o segurou, dizendo: homem fraco na fé. O tom dessas palavras não seria de decepção, mas de ânimo. Pedro, admirei o seu grande ato de fé, mas não esqueça que sem mim você não pode fazer nada. E mediante a essas palavras, o vento cessou. E hoje é um bom dia para agradecer a Deus pelo fundamento da fé que Ele nos deu em São Pedro e em São Paulo, para dirigir, através do Santo Padre, o Papa Francisco, e de todos aqueles seus sucessores, a barca da igreja. Então nós devemos hoje, de modo especial, rezar pelo sucessor dos apóstolos, sucessor de São Pedro, para que ele possa conduzir a igreja de Deus diante de tantas dificuldades, e nós percebemos que a barca quase que afunda, mas porque nós confiamos em Jesus, não em palavras humanas, mas a fé que São Pedro vai professar em Cristo é que justamente nós temos a garantia de que a igreja continuará, como nós vemos o apóstolo São João narrando no livro do Apocalipse, que ele viu uma cidade santa, onde ele estava adornada como uma esposa para o seu esposo. E é justamente esta a figura da igreja. A igreja caminha aqui neste mundo para ir ao encontro do seu esposo, para ir festejar no banquete celeste as núpcias que ele promete para cada um de nós. Então que nós possamos nos manter fiéis a Jesus por meio da igreja. Não existe a outra possibilidade de nos encontrarmos com Jesus sem a igreja, sem os apóstolos e também sem os sacramentos. São como que toques físicos de Jesus em nossa alma. A sucessão apostólica é algo essencial para a fé cristã, e também a mediação da igreja e a mediação dos sacramentos, os quais nós temos como sacramento por excelência, o mais importante é o sacramento da Eucaristia, que é o próprio Jesus com seu corpo, sangue, alma e divindade, que vem adentrar em nossos corações para nos conduzir à sua presença. E também os demais sacramentos nos colocam em contato físico com Jesus. Se nós não o podemos ver fisicamente, mas nós podemos ser tocados pela graça que Jesus toca através dos sacramentos. Então nós devemos colocar em nosso coração essa certeza de que Jesus quis instituir uma igreja, e ele instituiu essa igreja sobre o fundamento dos apóstolos, sobre a figura de São Pedro e também São Paulo, que espalhou de modo extraordinário a fé em Jesus, e vai continuando essa transmissão da fé. Quanto mais nós estivermos fiados e confiados na igreja, mais facilmente nós estaremos diante de Jesus. Então, não existe a possibilidade de nós termos uma amizade com Jesus sem ter a mediação da igreja. É algo estritamente importante para nós nos ser reunidos em uma igreja, porque foi assim que Jesus disse para cada um de nós também, que ele reuniria em um só rebanho para ser conduzido por um só pastor, e diante dessa realidade é que nós devemos cada vez mais confiar em Jesus, que nos espera um dia no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.